Tem uma noite em que a ficha cai de um jeito silencioso. Não é quando alguém grita com você. Não é quando a porta bate. Não é quando a mensagem termina de forma fria. É depois. Quando a casa fica quieta, o celular está virado para baixo e você percebe que passou o dia inteiro tentando ser forte sem ter para quem desabar. Você olha ao redor e entende uma coisa que dói quase fisicamente. Ninguém percebeu. Ninguém notou o esforço que você fez para responder normalmente. Ninguém percebeu que seu sorriso estava mais lento, que sua voz estava mais baixa, que seu corpo estava cansado de sustentar uma versão sua que parece funcionar, mas por dentro está pedindo socorro. E talvez seja aí que uma pergunta começa a aparecer, bem no fundo. Como continuar progredindo quando ninguém está lá por você? Como seguir quando não há uma mão estendida? Como levantar quando ninguém pergunta se você caiu? Como continuar sendo sensível sem se sentir ridícula por precisar de apoio? Em que momento você aprendeu que, se ninguém vinha, então você precisava se tornar a própria salvação? Isso se aproxima de uma das dores mais profundas da vida emocional, a ferida de abandono. Mas não abandono apenas no sentido de alguém ir embora. Às vezes, o abandono mais marcante acontece quando as pessoas ficam, mas não enxergam. Quando estão perto, mas não alcançam você. Quando dizem que se importam, mas não percebem o pedaço de você que vai desaparecendo em silêncio. Carl Jung falava sobre o processo de individuação, essa jornada difícil de se tornar quem se é de verdade. Mas antes de chegar nesse lugar, muitas pessoas passam por uma travessia escura, a queda da fantasia de que alguém finalmente virá organizar tudo por dentro. E é aqui que começa a verdadeira pergunta deste vídeo. Não como se tornar fria, não como parar de precisar de amor, mas como continuar caminhando sem transformar a ausência dos outros em abandono de si mesma. Porque talvez o progresso mais importante da sua vida comece justamente no momento em que ninguém está aplaudindo. Existe uma dor estranha em perceber que você está tentando muito, e mesmo assim ninguém vê. Você segue trabalhando, respondendo mensagens, cuidando do que precisa ser cuidado, ouvindo os outros, mantendo a rotina, pagando contas, sendo educada, compreensiva, disponível. Por fora parece maturidade. Por dentro, às vezes, é apenas exaustão bem treinada. E o mais difícil é que essa ausência dos outros nem sempre vem em forma de rejeição clara. Ela vem em pequenos vazios, na mensagem que ninguém manda, na pergunta que ninguém faz, no aniversário em que lembram, mas não perguntam como você está de verdade, na conversa em que você começa a falar da sua dor e a outra pessoa rapidamente muda o assunto para si mesma. Aos poucos, você começa a entender que muita gente gosta da sua força, mas não sabe o que fazer com a sua fragilidade. E talvez isso te leve para um lugar antigo, porque para algumas pessoas, a sensação de estar sozinha não começou agora. Ela apenas foi reativada. Talvez venha de uma infância em que sentir demais era um problema, de uma casa onde ninguém tinha tempo emocional para acolher, de uma mãe cansada, de um pai distante, de uma família onde você aprendeu cedo que dar trabalho era perigoso. Então você se adaptou. Você virou a pessoa que não incomoda, a que entende, a que espera, a que resolve, a que diz tudo bem, antes mesmo de alguém perguntar. Jung chamaria parte disso de persona, a máscara que criamos para sermos aceitos no mundo. Mas na vida real, essa máscara tem outro nome. É quando você parece estável enquanto sente vontade de desaparecer por alguns minutos. É quando você sorri para não precisar explicar o colapso. É quando você se torna funcional porque em algum momento aprendeu que ninguém viria se você desmoronasse. Existe um tipo de solidão que não nasce da falta de pessoas ao redor, mas da falta de presença real.
A pessoa pode estar cercada de contatos, conversas e obrigações e ainda assim sentir que não existe um lugar seguro onde possa pousar o próprio cansaço. Não é drama. É a consequência de passar tempo demais sendo vista apenas pela utilidade, pela força, pela disponibilidade, pela capacidade de suportar tudo sem pedir muito. E então nasce uma contradição dolorosa. Você quer apoio, mas sente vergonha de precisar. Quer ser cuidada, mas tem medo de parecer fraca. Quer dizer, eu não estou bem, mas imagina o peso que isso pode causar. Então você engole, respira fundo, continua e chama isso de maturidade. Mas talvez não seja maturidade. Talvez seja abandono repetido tantas vezes que virou identidade. Talvez você tenha confundido ser forte com nunca precisar de ninguém. Talvez tenha aprendido a sobreviver emocionalmente sendo fácil de lidar, fácil de entender, fácil de deixar para depois. Só que uma parte sua sabe, o corpo sabe, a garganta fechada sabe, o peito pesado no fim do dia sabe. A ferida de abandono não aparece apenas quando alguém vai embora. Ela aparece quando você começa a acreditar que pedir presença é pedir demais. Chega um ponto em que a solidão muda de forma. No começo, ela parece castigo. Parece prova de que você não foi importante o suficiente. Parece confirmação de uma antiga suspeita. Quando eu mais precisar, talvez ninguém fique. E essa frase, mesmo quando não é dita, se instala no corpo. Ela aparece na respiração curta, na vontade de desistir, no impulso de mandar uma mensagem para alguém que você sabe que não vai te acolher direito. Mas com o tempo, uma pergunta mais profunda começa a nascer. E se essa solidão não estiver apenas mostrando quem faltou, mas também quem você se tornou, tentando não sentir essa falta? É aqui que a dor começa a ficar mais honesta. Porque muitas vezes a gente chama de amor aquilo que, no fundo, era uma busca por amparo. Chama de destino aquilo que era repetição. Chama de saudade aquilo que era abstinência emocional. E chama de vínculo aquilo que muitas vezes era o medo de ficar sozinha diante da própria vida. Carl Jung via a individuação como um caminho de retorno àquilo que somos para além das máscaras. Não é um processo bonito o tempo todo. Não é uma iluminação tranquila. Às vezes, individuar-se é perder a necessidade de ser aprovada por pessoas que só reconheciam a sua versão adaptada. É olhar para a própria sombra, para a carência, para a raiva, para a inveja, para o medo de não ser escolhida e perceber que tudo isso também faz parte da sua história. A solidão vira travessia quando você para de usá-la como prova de desvalor e começa a escutá-la como linguagem da alma. Porque existe uma diferença entre estar abandonada e estar sendo chamada de volta para si. Uma coisa te diminui, a outra te confronta. E às vezes, no começo, as duas parecem iguais. Você começa a perceber isso nos dias comuns, quando resolve algo difícil e ninguém sabe. Quando conquista um pequeno avanço e não existe plateia. Quando chora no banheiro, lava o rosto e volta para a vida sem transformar aquilo em espetáculo. Quando entende que algumas vitórias não terão testemunhas, mas ainda assim serão vitórias. Existe um crescimento que acontece longe dos olhos dos outros. Ele não tem foto, não tem anúncio, não tem mensagem dizendo "estou orgulhoso de você". Ele acontece quando você escolhe não voltar para o lugar que te quebra, mesmo sentindo falta. Quando você não se explica para quem sempre distorceu sua dor. Quando você aprende a ficar em silêncio não por medo, mas porque finalmente percebe que nem todo mundo merece acesso ao que é mais íntimo em você. E talvez seja desconfortável admitir isso. Uma parte sua ainda queria ser resgatada, não por fraqueza, mas porque todo ser humano deseja, em algum momento, encontrar um lugar onde possa descansar sem precisar merecer cuidado. O problema é quando essa espera vira prisão,
Quando você paralisa a própria vida, esperando que alguém reconheça sua dor antes que você se autorize a sair dela. A solidão deixa de ser punição quando você entende que continuar sem apoio não significa que você não vale apoio. Significa apenas que naquele trecho da estrada, talvez ninguém consiga caminhar por você. E isso dói. Mas também revela que você sobreviveu a dias que ninguém imaginou. Revela que você tem uma força menos barulhenta do que imaginava. Revela que talvez o seu progresso não precise mais nascer da tentativa de provar algo para alguém. Talvez agora ele possa nascer de uma decisão mais silenciosa. Não abandonar a si mesma só porque outras pessoas não souberam ficar. O maior risco de continuar sozinha por muito tempo não é a solidão em si, é a conclusão que você tira dela. Porque depois de tantas vezes em que ninguém apareceu, uma parte sua pode começar a dizer: então eu não preciso de ninguém. E no começo, essa frase parece força, parece proteção, parece o primeiro sinal de que você finalmente aprendeu. Mas se você escutar com cuidado, às vezes ela não vem da liberdade, vem da ferida. Existe uma diferença profunda entre independência e endurecimento. A independência nasce quando você aprende a se sustentar sem se abandonar. O endurecimento nasce quando você decide nunca mais precisar de nada para nunca mais correr o risco de se decepcionar. Uma coisa te amplia, a outra te fecha. E talvez você conheça essa sensação. Você começa a responder menos, a esperar menos, a confiar menos, a se emocionar menos diante do que antes tocava seu coração. As pessoas dizem que você está mais forte, mas talvez você saiba que, em alguns dias, não é força, é anestesia. Só que a cura não pode ser virar pedra, não depois de tudo que você sobreviveu sentindo demais. Jung falava da sombra como aquelas partes de nós que tentamos esconder, negar ou empurrar para longe porque parecem difíceis demais de aceitar. E às vezes, a sua sombra não é apenas raiva, inveja ou medo. Às vezes, a sua sombra é a necessidade de cuidado que você aprendeu a desprezar. É a vontade de ser acolhida que você chamou de fraqueza. É a menina interna que ainda espera alguém dizer: eu vi o quanto foi difícil para você. Continuar sem endurecer o coração exige uma honestidade que quase ninguém ensina. Você precisa admitir que doeu sem transformar a dor em identidade. Precisa reconhecer quem não esteve lá sem passar a acreditar que ninguém nunca estará. Precisa aprender a se proteger sem transformar toda a aproximação em ameaça. Precisa parar de romantizar a própria resistência como se sobreviver bastasse. Porque sobreviver não é o mesmo que viver. Existe um ponto em que a pessoa percebe que não quer mais ser apenas forte. Ela quer ser inteira. Quer rir sem culpa, descansar sem explicar, receber sem desconfiar o tempo todo, amar sem se ajoelhar por migalhas, confiar sem precisar abandonar a própria lucidez. E isso não acontece de uma vez. Acontece em pequenas escolhas quase invisíveis. Você começa observando como fica depois de cada encontro, cada conversa, cada tentativa de aproximação. Começa percebendo quem te devolve paz e quem te devolve confusão. Começa entendendo que nem toda ausência precisa ser justificada, nem toda frieza precisa ser interpretada, nem toda pessoa precisa ser convencida a enxergar o que você sente. E, principalmente, começa a parar de pedir desculpas por existir emocionalmente. Talvez continuar progredindo quando ninguém está lá por você seja justamente isso. Não usar a ausência dos outros como autorização para desaparecer de si. É levantar, sim, mas sem negar que caiu. É seguir, sim, mas sem fingir que não sangrou. É construir uma vida onde a sua sensibilidade não seja uma dívida, nem uma vergonha, nem uma porta sempre aberta para quem só entra quando precisa. A verdadeira maturidade emocional não é deixar de precisar de amor,
É parar de aceitar qualquer coisa em nome dele. E quando você entende isso, algo muda por dentro. Você não fica fria, você fica mais precisa. Você não se fecha para a vida. Você apenas aprende a não entregar sua alma inteira para lugares que nunca souberam cuidar nem da sua presença. Porque progredir sozinha não significa caminhar sem amor. Significa, antes de tudo, parar de abandonar a única pessoa que esteve com você em todos os dias difíceis, você mesma. Talvez uma das descobertas mais difíceis da vida adulta seja perceber que nem sempre haverá alguém disponível para entender a sua dor no momento exato em que ela acontece. Às vezes, ninguém percebe, ninguém pergunta, ninguém chega. Ninguém interrompe a própria vida para olhar para você com a profundidade que você precisava. E isso dói. Mas essa dor não precisa virar uma sentença contra o seu valor, porque a ausência dos outros pode explicar muita coisa, mas não pode decidir quem você vai se tornar. Ela pode revelar feridas antigas, pode tocar no medo de não ser escolhida, pode acordar aquela parte sua que aprendeu cedo demais a resolver tudo sozinha. Mas ela não precisa continuar governando a sua vida por dentro. Talvez progredir, quando ninguém está lá por você, não seja uma cena bonita. Talvez não tenha música, testemunha, mensagem de incentivo, reconhecimento, aplauso. Talvez seja só você, em uma noite comum, respirando fundo depois de mais um dia difícil, percebendo que ainda existe vida aí dentro, mesmo depois de tantas ausências. E talvez seja isso que Jung chamaria, de algum modo, de retorno ao centro. Não o centro como perfeição, mas como esse lugar interno onde você para de viver, apenas reagindo ao abandono, à rejeição, à falta, ao silêncio dos outros. Um lugar onde você começa a se perguntar: o que em mim ainda está esperando autorização para existir? Porque no fim, algumas travessias não servem para provar que você não precisa de ninguém. Servem para mostrar que você não pode mais se abandonar só porque alguém não soube ficar. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de uma forma muito honesta, porque eu sei que alguns vídeos não são apenas assistidos, eles atravessam a gente em silêncio. Talvez você tenha ouvido tudo isso pensando em uma fase da sua vida em que precisou continuar sem apoio. Talvez tenha lembrado de uma noite específica, de uma mensagem que não veio, de uma conversa em que você tentou parecer bem, porque já tinha entendido que ninguém saberia acolher o tamanho do que estava sentindo. Eu já vi pessoas demorarem anos para perceber que não eram fracas por precisar de presença. Elas apenas passaram tempo demais sendo fortes em lugares onde ninguém perguntava quanto custava sustentar tanta firmeza. E talvez este vídeo não resolva tudo. Mas, se ele te ajudou a nomear uma dor que você vinha carregando como se fosse apenas cansaço, então alguma coisa importante já começou. Se esse vídeo tocou em alguma parte sua que normalmente você esconde até de si mesma, deixa nos comentários uma palavra que represente o que ficou aí dentro. Pode ser solidão, travessia, cansaço, clareza ou qualquer outra palavra que tenha feito sentido para você. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não está tentando fingir que a vida emocional é simples. A gente está tentando olhar com coragem e delicadeza para aquilo que quase ninguém consegue nomear. E quando este vídeo acabar, talvez apareça outro na tela. Não ignora rápido demais. Às vezes, o próximo assunto é justamente a camada que você ainda não queria encarar.